Vivemos em uma época em que os sinais proféticos se cumprem diante dos nossos olhos com uma rapidez nunca antes vista na história humana. Guerras, crises econômicas, instabilidade política, catástrofes naturais, colapsos sociais e uma crescente perda de valores espirituais revelam que o mundo caminha de forma acelerada para o clímax final do grande conflito entre o bem e o mal. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Dentro desse cenário, um dos eventos mais solenes, sérios e decisivos da profecia bíblica é o decreto dominical. Um tema profundamente abordado nas Escrituras e nos escritos inspirados de Ellen G. White. Este não é um assunto comum. Trata-se de uma mensagem de advertência, preparo espiritual e despertar. O decreto dominical não será apenas uma mudança de leis civis. Ele representará o ponto culminante da união entre poder religioso e poder civil, impondo normas de adoração contrárias à lei de Deus. A Bíblia declara, em Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17, que chegará um tempo em que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Essa profecia revela um controle econômico e social baseado na obediência a um sistema religioso apóstata. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 445, afirma claramente que o decreto dominical será o teste final para o povo de Deus, separando definitivamente os fiéis dos infiéis. Estamos caminhando para esse momento. Muitos ainda não percebem, mas as estruturas estão sendo montadas. Discursos sobre unidade religiosa, preservação ambiental, paz global e bem-estar social têm sido usados como base para justificar futuras imposições religiosas. Em nome da ordem, da moral e da estabilidade, leis serão criadas que interferirão diretamente na liberdade de consciência. E nesse contexto, a guarda do sábado bíblico se tornará o grande ponto de conflito. A palavra de Deus é clara ao declarar, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que o sábado é o memorial da criação e o sinal da autoridade do verdadeiro Deus. Ellen G. White declara, no livro O Grande Conflito, página 592, que a observância do domingo, instituída pela autoridade humana, em oposição ao sábado estabelecido por Deus, será o sinal de submissão ao poder que se opõe ao Criador. Essa declaração é direta, clara e impossível de ser ignorada. O decreto dominical não surgirá de forma abrupta, mas será gradualmente aceito por uma sociedade que já vem sendo condicionada a abrir mão de suas liberdades em troca de segurança e conforto. Pare por um momento e reflita. Você já percebeu como o mundo está cada vez mais intolerante à verdade? Já notou como princípios bíblicos vêm sendo ridicularizados, combatidos e considerados ultrapassados? Se você entende que estamos vivendo tempos solenes, escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos para as profecias. Essa simples atitude pode ser o primeiro passo para um despertar espiritual profundo.
A Bíblia declara em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, a mensagem dos 3 anjos, que clama em alta voz para que toda a humanidade tema a Deus, dê glória a Ele e adore o Criador. Essa mensagem se opõe diretamente à falsa adoração que será imposta pelo decreto dominical. Ellen G. White, no livro Primeiros Escritos, página 254, afirma que essa mensagem deve ser proclamada com grande poder, pouco antes do fechamento da porta da graça. Não estamos falando de um futuro distante. Estamos falando de eventos que já lançam suas sombras sobre o presente. Leis dominicais já foram discutidas em diversos países ao longo da história, e hoje vemos movimentos globais defendendo um dia comum de descanso para restaurar a moral, proteger a família e salvar o planeta. Embora esses argumentos pareçam nobres, escondem uma agenda espiritual perigosa: substituir a autoridade da palavra de Deus pela tradição humana. Em Mateus capítulo 24, versos 33, Jesus declarou que quando víssemos todos esses sinais, saberíamos que sua vinda estaria próxima, às portas. O decreto dominical será um dos últimos grandes sinais antes do retorno glorioso de Cristo. Ellen G. White afirma no livro Eventos Finais, página 125, que quando o domingo for imposto por lei e o mundo for iluminado quanto à obrigação do verdadeiro sábado, então aqueles que continuarem na transgressão da lei de Deus receberão a marca da besta. Essa é uma mensagem solene. Não se trata de medo, mas de preparo. Deus deseja um povo consciente, desperto, firme na verdade e profundamente conectado com Ele. O decreto dominical será o maior teste de lealdade que a humanidade já enfrentou. Cada pessoa precisará escolher entre obedecer aos homens ou permanecer fiel ao Criador. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva agora: eu escolho ser fiel a Deus. Declare publicamente sua decisão. A fidelidade começa no coração, mas se manifesta em escolhas práticas, mesmo quando elas exigem renúncia, sacrifício e coragem. Ao longo deste vídeo, você entenderá com clareza como esse decreto será implantado, quais eventos conduzirão a ele, como se preparar espiritualmente e como permanecer firme até o fim. Nada acontecerá sem aviso. Deus, em sua misericórdia, revelou cada detalhe por meio da profecia, para que ninguém seja surpreendido. Estamos vivendo no limiar da eternidade. Cada dia é um presente e uma oportunidade de consagração. Não deixe que o engano, a distração ou o comodismo roubem de você a chance de estar entre os que permanecerão de pé no grande dia do Senhor. Diga agora nos comentários: estou pronto para aprender mais. E escreva também o nome da sua cidade, para que possamos formar uma grande corrente de oração ao redor do mundo. A profecia não deixa espaço para dúvidas. O decreto dominical não será um evento isolado, desconectado do restante das Escrituras, mas o resultado lógico de uma sequência profética cuidadosamente revelada por Deus ao longo dos séculos. Quando analisamos as profecias de Daniel e Apocalipse, percebemos uma impressionante harmonia que revela como os poderes religiosos e políticos se unirão novamente, repetindo os erros do passado, porém em escala global. A história está prestes a se repetir, mas agora diante dos olhos de toda a humanidade. O profeta Daniel descreve no capítulo 7 o surgimento de um poder que mudaria os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, verso 25, afirma claramente que esse poder falaria palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Essa declaração é extremamente significativa. Nenhuma instituição humana possui autoridade para alterar a lei de Deus. No entanto, a história revela que exatamente isso ocorreu quando o sábado bíblico foi substituído pela observância do domingo, uma mudança que não possui fundamento nas Escrituras.
Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 446, declara que a mudança do sábado para o domingo é uma marca da autoridade da Igreja Romana, uma evidência clara de sua pretensão de alterar a lei divina. Essa ousadia não ficou apenas no passado, ela continuará sendo o centro do conflito final, quando o mundo inteiro será pressionado a reconhecer essa falsa autoridade religiosa. Apocalipse capítulo 13 descreve dois poderes distintos que atuam juntos. O primeiro representa um sistema religioso que recebeu autoridade global, enquanto o segundo simboliza uma nação que surge com aparência de liberdade, mas que no final falará como dragão, impondo leis religiosas por meio do poder civil. Essa união entre igreja e Estado será o mecanismo principal por trás da imposição do decreto dominical. Ellen G. White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 452, afirma que quando o protestantismo estender a mão através do abismo para unir-se ao poder romano, e quando essa união for selada por leis civis, então nosso país terá repudiado os princípios de sua Constituição e terá preparado o caminho para a manifestação da tirania papal. Embora essa declaração tenha sido escrita há mais de um século, sua relevância hoje é impressionante. O cenário global atual mostra exatamente esse movimento de aproximação, diálogo ecumênico e alianças estratégicas entre líderes religiosos e governamentais. Vivemos em um mundo onde a verdade é cada vez mais relativizada. A fidelidade às Escrituras tem sido substituída por discursos de tolerância que, na prática, rejeitam os mandamentos de Deus. Essa atmosfera prepara o terreno para que leis religiosas sejam aceitas como necessárias para restaurar a ordem social. Em nome da paz, da preservação ambiental, da moralidade e da unidade, princípios divinos serão sacrificados. A Bíblia alerta, em Apocalipse capítulo 13, verso 12, que o segundo poder fará com que a terra e seus habitantes adorem o primeiro poder, cuja ferida mortal fora curada. Isso significa que o mundo inteiro será influenciado a seguir um sistema de adoração contrário às Escrituras. O decreto dominical será a expressão máxima dessa imposição. Ellen G. White, no livro Eventos Finais, página 135, afirma que a observância do domingo será imposta por lei, e aqueles que permanecerem fiéis ao sábado enfrentarão perseguição, restrições econômicas e até mesmo ameaças à própria vida. Essa não é uma suposição, mas uma declaração profética baseada na palavra de Deus. Nesse contexto, cada cristão precisará tomar uma decisão consciente. Não haverá espaço para neutralidade. Ou a pessoa obedecerá aos mandamentos de Deus, ou se submeterá às exigências humanas. Jesus declarou em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Essa escolha definirá o destino eterno de cada alma. Se você entende a seriedade desse momento, escreva agora nos comentários: minha fidelidade pertence somente a Deus. Essa declaração é um compromisso espiritual que fortalece sua caminhada. A preparação para enfrentar esse tempo não é apenas intelectual, mas profundamente espiritual. Não basta conhecer as profecias. É necessário viver uma vida de comunhão diária com Deus, buscando santidade, obediência e dependência total do Espírito Santo. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 622, afirma que somente aqueles que fortalecerem a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes no último grande conflito. Essa preparação envolve oração constante, estudo diligente das Escrituras, abandono consciente do pecado e desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. O decreto dominical revelará quem realmente pertence a Deus, não apenas por palavras, mas por atitudes.
O mundo será dividido em dois grupos. De um lado, aqueles que escolhem obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo diante de perdas materiais, rejeição social e perseguição. Do outro, aqueles que preferirão seguir a maioria, buscando segurança, estabilidade e aceitação. Essa divisão será clara, visível e irreversível. Apocalipse capítulo 12, verso 17, declara que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse verso revela quem será o principal alvo da perseguição final: os que permanecem fiéis à lei de Deus. Ellen G. White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 395, afirma que os guardadores do sábado serão considerados inimigos da ordem social, acusados de causar calamidades e crises, sendo responsabilizados pelos juízos divinos que cairão sobre a terra. Essa estratégia tem sido usada ao longo da história e será intensificada no tempo do fim. Imagine o peso emocional dessa situação. Famílias divididas, amigos se afastando, irmãos se denunciando, tudo em nome de uma falsa segurança coletiva. Mas é exatamente nesses momentos que a fé genuína se revela. É quando a obediência a Deus se torna mais preciosa do que a própria vida. Se você deseja ter uma fé firme como rocha, escreva agora: Senhor, fortalece minha fé. Essa simples oração pode abrir portas espirituais que transformarão sua jornada. A pressão será tão intensa que muitos abandonarão a verdade. Ellen G. White afirma no livro O Grande Conflito, página 608, que a apostasia se espalhará amplamente e apenas aqueles que estiverem profundamente enraizados na palavra de Deus permanecerão fiéis. Essa advertência deve nos levar à mais profunda reflexão. Estamos investindo tempo suficiente na nossa vida espiritual? Estamos buscando a Deus diariamente ou apenas quando surgem dificuldades? Estamos estudando a Bíblia ou apenas consumindo conteúdo superficial? Essas perguntas precisam ser respondidas com sinceridade diante de Deus. O decreto dominical não será apenas um teste externo, mas uma revelação do estado interior de cada coração. Aqueles que desenvolveram uma fé baseada em emoções e tradições não resistirão. Somente os que possuem uma fé fundamentada na verdade permanecerão de pé. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10, Jesus promete guardar aqueles que perseverarem até o fim. Essa promessa é real, poderosa e cheia de esperança. Deus não abandonará seus filhos. Ele enviará força, coragem, livramento e paz em meio à tribulação. Ellen G. White, no livro Eventos Finais, página 147, afirma que o povo de Deus será sustentado por anjos, protegido em meio às perseguições e fortalecido para suportar as maiores provações. Essa é a garantia divina para todos que escolherem permanecer fiéis. Se você crê nessa promessa, escreva agora: Eu confio nas promessas de Deus. Declare sua fé. Sua palavra tem poder. O tempo de preparo é agora. O momento de decisão é hoje. Cada escolha que fazemos molda nosso caráter para enfrentar a crise final. Não espere que as circunstâncias o forcem a decidir. Decida agora permanecer ao lado de Cristo, custe o que custar. A história humana caminha rapidamente para seu desfecho. O decreto dominical será um marco decisivo nesse processo, separando definitivamente os que servem a Deus dos que escolhem seguir os sistemas humanos. Mas, acima de tudo, esse será um tempo em que o amor, a graça e o poder de Deus se manifestarão de maneira extraordinária na vida daqueles que permanecem fiéis. Se essa mensagem está tocando seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esse alerta. Muitas almas ainda caminham sem perceber o que está diante de nós. Seja um instrumento nas mãos de Deus para despertar outros. E agora prepare-se,
porque as revelações seguintes mostrarão com ainda mais clareza como esse decreto será implantado. Quais estratégias serão usadas para enganar as massas e como o povo de Deus poderá se posicionar de maneira sábia, firme e espiritualmente protegido. A estratégia para a implantação do decreto dominical será sutil, progressiva e extremamente bem planejada. Não surgirá como uma imposição abrupta, mas como uma solução aparentemente necessária para crises globais cada vez mais intensas. Catástrofes naturais, colapsos econômicos, pandemias, guerras, instabilidade climática e conflitos sociais criarão um ambiente de medo, insegurança e desespero. Nesse cenário, líderes políticos e religiosos apresentarão a observância do domingo como um instrumento capaz de restaurar a ordem, promover a união e atrair novamente o favor divino sobre o planeta. A Bíblia nos alerta claramente sobre esse método. Em Apocalipse capítulo 13, verso 13, lemos que esse poder fará grandes sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu à terra, diante dos homens. Esses sinais extraordinários não têm o objetivo de glorificar a Deus, mas de enganar. Eles criarão uma falsa impressão de que Deus está aprovando esse movimento. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 561, declara que Satanás operará milagres impressionantes para enganar, se possível, até os escolhidos, levando muitos a crerem que o poder que promove o domingo age sob autoridade divina. Esse será um dos maiores enganos da história humana. As pessoas associarão os milagres, as soluções sociais e a aparente paz ao favor de Deus, sem perceber que estão sendo conduzidas para longe da sua lei. O sábado, estabelecido desde a criação como sinal da autoridade divina, será considerado um obstáculo à unidade mundial. A fidelidade à lei de Deus será rotulada como extremismo, intolerância e rebeldia. Ellen G. White afirma, no livro Eventos Finais, página 139, que aqueles que permanecerem fiéis ao sábado serão acusados de causar as calamidades que assolam o mundo, sendo responsabilizados pelos juízos divinos. Essa acusação não será apenas verbal, ela se transformará em perseguição legal, social e econômica. A pressão será tão intensa que muitos abandonarão suas convicções para preservar sua estabilidade, sua reputação e até mesmo seus vínculos familiares. Imagine o impacto psicológico desse momento. Pessoas perderão seus empregos por se recusarem a trabalhar no sábado. Comerciantes não poderão vender nem comprar. Famílias enfrentarão escassez, rejeição e abandono. Amigos se afastarão. Líderes religiosos apontarão os fiéis como causadores das desgraças globais. Mas, mesmo diante de tudo isso, Deus sustentará seu povo. A Bíblia declara em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim o justo se alegrará no Senhor. Essa fé inabalável será a marca dos verdadeiros servos de Deus nesse tempo. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 626, afirma que os filhos de Deus serão sustentados por meios miraculosos, assim como Elias foi alimentado pelos corvos e como Israel foi sustentado com o maná no deserto. Essa promessa não significa ausência de dificuldades, mas garantia de cuidado divino. Deus nunca abandona aqueles que escolhem obedecê-lo. Mesmo em meio à maior crise da história, Ele estará presente, fortalecendo, protegendo e guiando seus filhos. Se você crê que Deus pode sustentar você em qualquer circunstância, escreva agora nos comentários: "O Senhor é meu sustento." Essa declaração fortalece a fé e testemunha ao mundo sua confiança em Deus.
À medida que o decreto dominical for se consolidando, surgirá também um movimento global de vigilância, controle e coerção. A tecnologia será utilizada para monitorar comportamentos, transações financeiras e deslocamentos. A perda da privacidade facilitará a perseguição aos fiéis. Ellen G. White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 182, afirma que Satanás utilizará todos os recursos possíveis para controlar as consciências e impedir a obediência à lei divina. Essa vigilância não será apresentada como perseguição, mas como uma medida de segurança. Em nome da proteção coletiva, as liberdades individuais serão gradualmente restringidas. As pessoas aceitarão esse controle por acreditarem que ele garante estabilidade e ordem. No entanto, por trás dessa fachada estará a intenção de forçar a submissão religiosa. A profecia declara que chegará o momento em que será decretada uma sentença de morte contra os que se recusarem a adorar a besta e sua imagem. Apocalipse capítulo 13, verso 15, revela essa realidade solene. Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 635, afirma que esse decreto de morte será promulgado, mas Deus intervirá de maneira sobrenatural para livrar seu povo. Esse será o momento mais intenso da crise final. As forças do mal parecerão triunfar. A esperança humana se esgotará, mas será exatamente nesse ponto que o poder de Deus se manifestará de forma extraordinária. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, fechou a boca dos leões na cova de Daniel e livrou os amigos de Daniel da fornalha ardente, ele também intervirá para proteger seus filhos. A Bíblia declara em Salmos capítulo 46, verso 1, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa promessa será vivida de maneira literal pelos fiéis no tempo do fim. Ellen G. White afirma, no livro Eventos Finais, página 154, que os anjos de Deus formarão uma muralha ao redor dos justos, impedindo que os ímpios executem seus planos. Essa proteção divina não será apenas física, mas também espiritual. Deus fortalecerá a mente de seus filhos, concedendo paz, coragem e esperança, mesmo diante da ameaça de morte. Essa experiência revelará ao universo inteiro a fidelidade, o amor e o poder do Criador. Se você deseja experimentar essa paz sobrenatural, escreva agora: minha vida está nas mãos de Deus. Entregar-se completamente ao Senhor é a maior segurança que alguém pode ter. O decreto dominical não será apenas uma prova externa, mas uma grande purificação espiritual. Ele separará o trigo do joio, o verdadeiro do falso, o fiel do infiel. Muitos que hoje professam fé abandonarão seus princípios, enquanto outros, aparentemente fracos, se levantarão com uma fé inabalável. Ellen G. White afirma no livro O Grande Conflito, página 602, que o caráter será revelado em sua verdadeira essência durante essa crise. Aqueles que desenvolveram uma fé superficial não resistirão, mas os que cultivaram uma relação profunda com Deus permanecerão firmes, ainda que tenham de enfrentar as maiores provações. Essa crise nos convida a uma reflexão sincera. Estamos preparando nossa mente para esse tempo? Estamos buscando uma fé baseada na palavra ou apenas em emoções? Estamos desenvolvendo um caráter moldado pelos princípios divinos? Essas perguntas precisam ecoar em nosso coração diariamente. A preparação envolve mais do que conhecimento profético. Envolve arrependimento, consagração, renúncia, oração, jejum, estudo da Bíblia e dependência constante do Espírito Santo. Ellen G. White declara, no livro Caminho a Cristo, página 71, que a santificação é obra de uma vida inteira, um processo diário de entrega e transformação. O tempo de preparar-se é agora. Não haverá oportunidade para ajustes quando a crise atingir seu ápice.
Aqueles que não estiverem espiritualmente prontos serão arrastados pelo engano. Por isso, cada dia deve ser vivido como se fosse o último antes da volta de Cristo. Se você deseja consagrar sua vida totalmente ao Senhor, escreva agora: eu me entrego completamente a Deus. Essa decisão pode mudar o rumo da sua história. O decreto dominical será o último grande teste, mas também o cenário da maior manifestação da glória de Deus. Milhares que hoje ignoram as profecias despertarão ao verem a fidelidade, a coragem e a paz dos servos de Deus. Muitos se unirão ao povo fiel, mesmo diante da perseguição. Ellen G. White afirma no livro Eventos Finais, página 162, que uma grande multidão se unirá ao remanescente pouco antes do fechamento da porta da graça. Essas pessoas reconhecerão a verdade ao testemunharem o poder de Deus na vida dos fiéis. Essa será a colheita final. Um tempo de testemunho poderoso, de milagres verdadeiros, de conversões profundas e de restauração espiritual. Deus transformará o maior ataque do inimigo em uma oportunidade para revelar seu amor ao mundo. Estamos vivendo nos dias mais solenes da história humana. Cada escolha, cada palavra, cada atitude tem peso eterno. O decreto dominical não deve nos levar ao medo, mas à vigilância, ao preparo e à esperança. Deus já venceu. O desfecho está garantido. Se esta mensagem está edificando sua fé, compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir essa verdade. Seja um instrumento nas mãos de Deus para despertar outras vidas. E prepare-se, porque a revelação final mostrará como Deus intervirá de maneira gloriosa, como ocorrerá o livramento do seu povo, como será a queda definitiva da Babilônia espiritual e como se dará a volta triunfal de Jesus Cristo. A intervenção divina no clímax da crise final será o momento mais glorioso da história da redenção. Quando tudo parecer perdido, quando as forças do mal acreditarem ter vencido, quando o decreto de morte estiver prestes a ser executado, o céu se abrirá e o poder de Deus será manifestado de forma jamais vista. Esse será o momento em que a fidelidade dos santos será plenamente vindicada diante do universo inteiro. O decreto dominical, que parecia ser a vitória definitiva do engano, se transformará no palco da maior revelação da glória de Deus. A Bíblia descreve esse momento solene em Apocalipse capítulo 16, versos 17 a 21, quando a sétima praga é derramada, trazendo um poderoso terremoto, fenômenos sobrenaturais e a completa desintegração das estruturas do poder humano. É nesse momento que a voz de Deus ecoará pelos céus, anunciando o livramento do seu povo. Ellen G. White afirma, no livro O Grande Conflito, página 636, que a voz de Deus será ouvida, declarando o dia e a hora da volta de Jesus e libertando os justos da sentença de morte. Esse será um momento de glória indescritível. Aqueles que permaneceram fiéis, mesmo diante da fome, da perseguição, da rejeição e da ameaça de morte, erguerão seus olhos para o céu e verão a confirmação da sua esperança. A promessa se cumprirá. Deus nunca abandona os que confiam nele. Os ímpios, tomados de pavor, perceberão tarde demais que escolheram o lado errado. O decreto dominical, que parecia ser um instrumento de vitória, se tornará a prova de sua rebelião. Ellen G. White descreve no livro O Grande Conflito, página 644, que o céu se abrirá em glória, revelando Cristo assentado sobre uma grande nuvem branca, coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os anjos acompanharão esse glorioso cortejo, enchendo os céus de luz, música e majestade. Será o momento mais esperado por todos os fiéis ao longo da história. A Bíblia declara em Apocalipse capítulo 22, verso 12,
que Jesus vem sem demora e que o seu galardão está com ele para recompensar a cada um segundo as suas obras. Essa promessa será plenamente cumprida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme declara 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. E os justos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares, para nunca mais se separarem dele. Todo sofrimento, toda dor, toda injustiça, toda perseguição e toda lágrima serão definitivamente apagados. Ellen G. White afirma, no livro O Grande Conflito, página 675, que os remidos contemplarão a glória de Deus face a face e compreenderão finalmente o plano da redenção em toda a sua profundidade. Cada prova terá valido a pena, cada renúncia terá sido recompensada. O decreto dominical, que parecia ser o maior terror, se revelará como o último degrau antes da libertação eterna. Aqueles que escolheram obedecer a Deus, mesmo quando isso significava perder tudo, herdarão a vida eterna. Aqueles que escolheram a conveniência, o conforto e a submissão aos homens, enfrentarão a separação eterna de Deus. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4, descreve o futuro glorioso dos salvos, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ellen G. White declara, no livro O Lar Adventista, página 542, que o céu será um lar de perfeita harmonia, amor e felicidade, onde os remidos viverão em comunhão eterna com Deus e com os anjos. Essa é a esperança que nos sustenta, essa é a promessa que nos fortalece, essa é a certeza que nos permite enfrentar qualquer provação. Nenhuma perseguição, nenhuma crise, nenhum decreto humano pode anular os planos eternos de Deus. Agora, mais do que nunca, somos chamados a uma decisão profunda. Não se trata apenas de compreender as profecias, mas de viver uma experiência real com Cristo. O tempo da superficialidade espiritual acabou. O tempo da indecisão terminou. Cada alma precisa escolher de que lado estará quando o decreto dominical se tornar realidade. Se você deseja permanecer firme até o fim, escreva agora nos comentários: eu permanecerei fiel até a volta de Jesus. Faça dessa declaração um compromisso público com Deus. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, não guarde isso apenas para você. Curta este vídeo, deixe seu comentário, escreva seu nome e a cidade de onde você está assistindo para que possamos orar por sua vida. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja, com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam despertadas enquanto ainda há tempo. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui continuaremos proclamando mensagens que fortalecem a fé, despertam consciências e preparam um povo para a volta de Jesus. Que Deus o abençoe, fortaleça sua fé e o conduza com segurança até o grande dia da redenção. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.